Josué, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 18, com toda a referência e contexto da palavra. Contexto da palavra: Deus fala a Josué e anima. O Iau fala a Josué e anima. Versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, servo do Iau, que o Senhor Iau falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Versículo 2: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Versículo 3: Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tem dado, como eu disse a Moisés. No livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 24, está escrito assim: que pisar a planta do teu pé, do vosso pé, será vosso, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será o vosso termo. No livro de Josué, capítulo 14, versículo 9, está escrito assim: Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua, de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. O versículo 4 do capítulo 1 de Josué: Desde o deserto, desde este Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. No livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 18, está escrito assim: Viveu Jarede 162 anos e gerou Enoque. O livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 31, está escrito lá assim: E porém os teus termos desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, desde o deserto até o rio, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que lance fora diante de ti
capítulo 34, versículo 3, está escrito assim: e a banda do sul vós será desde o deserto de Zin até os termos de Edom. O termo do sul vós será desde a extremidade do mar salgado para a banda do oriente. O versículo 5 do capítulo 1 de Josué: nenhum se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida, como foi com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais, e ele daria. Versículo 7. Então somente esforça-te e tem muito zelo, conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dele não desvieis nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Ordenar a Moisés. O livro de Números, capítulo 27, versículo 33, está escrito assim. Versículo 27, capítulo 27, versículo 23. E sobre ele pus as suas mãos, e ele deu os mandamentos, como o Senhor ordenaram pela mão de Moisés. No livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 32, está escrito assim: porque pergunta agora aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisas tão grande como esta, se ouviu coisa como esta. O versículo 8 do capítulo 1 de Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo enquanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirá. No livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículo 18, está escrito assim:
também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um traslado dessa lei num livro do que está diante do sacerdote levita. No livro de Salmo de número 1, verso 2, está escrito assim: antes temos ouvido que prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Antes temos ouvido seu prazer na lei do Senhor, na lei do Eterno. Na sua lei medita de dia e de noite. O versículo 9 do capítulo 1 de Josué: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasma, nem te espante, porque o Senhor, o Pai Eterno, teu Criador do céu e da terra, está contigo por onde quer que andares. No livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 7, está escrito assim: e chamou Moisés a Josué e ele disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrará na terra que o Pai Eterno jurou a teus pais te dar tu e fará herdá-la. No livro de Salmo de número 27, verso 1, está escrito assim: contesta a palavra confiança no Pai Eterno, nele pela sua presença. Versículo 1: o Pai Eterno, Criador do céu e da terra, é a minha luz e minha salvação, a quem temerei? O Pai Eterno é a força da minha vida, de quem me recearei? No livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 8, está escrito lá assim: não tema diante dele, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Pai Eterno, Criador do céu e da terra. O versículo 10 do capítulo 1 de Josué. Contesta a palavra: Josué prepara o povo para passar o Jordão. Versículo 10. Então deu ordem Josué, os príncipes do povo, dizendo, versículo 11: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, provede vós de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que entrei a possuir a terra que vos dá o Pai Eterno, vosso Criador do céu e da terra, para que possuas. No livro de Deuteronômio, versículo 9, capítulo 9, versículo 1, está escrito assim: contesta a palavra: Moisés lembra os israelitas as suas murmurações e a sua infidelidade. Versículo 1: ouve, ó Israel, hoje passará o Jordão para entrar e possuir
Há nações maior e mais forte do que tu, a cidade grande murada até aos céus. No livro de Josué, capítulo 3, versículo 2, está escrito assim. Contexto da palavra, a passagem do Jordão, versículo 2. Sucedeu ao fim de 3 dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial. O versículo 12 do capítulo 1 de Josué. E falou Josué os Rubenitas e aos Gaditas, a meia tribo de Manassés, dizendo, versículo 13: Lembrai vós das palavras que vos mandou Moisés, servo do Pai Eterno, dizendo, Pai Eterno, vós Criador do céu e da terra, vós descanso, vós dá essa terra. Livro de Números, capítulo 32, versículo 30. Está escrito assim. Porém, se não passarem armado convosco, então se porão a possuidores no meio de vós a terra de Canaã. No livro de Josué, capítulo 22, versículo 2, está escrito assim. E disse tudo enquanto Moisés, servo do Pai Eterno, vos ordenou, guardaste a minha voz e obedeceste tudo enquanto ordenei. O versículo 14 do capítulo 1 de Josué. Vossas mulheres, vossos meninos, vosso gado, fiquem na terra que Moisés vos deu, desta banda do Jordão, porém vós passarei armado na frente de vossos irmãos, todos valentes, valorosos, e aí Judá-lo-eis. Versículo 15. Até que o Pai Eterno dê descanso aos vossos irmãos, como vós, ele também possua a terra que o Pai Eterno, vós, Criador do céu e da terra, ele dá. Então tornarei a terra de vossa herança, e possuirei. Vós deu Moisés, servo do Pai Eterno, desta banda do Jordão para o nascente do sol. Versículo 16. Então responderam Josué, dizendo, tudo enquanto nos ordenaste faremos, onde quer que os enviaremos, iremos. Versículo 17. Como em tudo ouvimos, Moisés, assim te ouviremos a ti. Então somente que o Pai Eterno, teu Criador do céu e da terra, seja como foi com Moisés. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 5, está escrito assim: nenhum se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida.
Como foi com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. No livro de 1 Reis, capítulo 1, versículo 37, está escrito assim: como o Pai eterno, Criador do céu e da terra, foi com o rei meu Senhor, o rei meu Senhor é Davi. Assim seja com Salomão, e faça que seu trono seja maior do que o trono do rei Davi, meu Senhor. No livro de Êxodo, capítulo 24, versículo 13, está escrito assim: e levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte do Criador. No livro de Número, capítulo 27, versículo 23, capítulo 27, capítulo 21, versículo 23, está escrito assim: porém, Sião não deixou passar Israel pelo seu termo. Antes, Sião congregou todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel no deserto e veio a Jaza e pelejou contra Israel. No livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 38, está escrito assim: Josué, filho de Nun, que está em pé diante de ti, e ele ali entrará, esforça, porque ele fará herdar Israel. No livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 31, está escrito assim: porque passarei o Jordão para entrar a possuir a terra que vos dá ao Pai eterno, vosso Criador do céu e da terra, e possuirei e nela habitarei. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 14, está escrito assim: e não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, para que andarei após outros deuses para os servires. No livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 7 e versículo 8, está escrito assim: e chamou Moisés a Josué, e ele disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque este povo entrará na terra que o Pai eterno jurou a teus pais e te fará herdá-la. No livro de Josué, capítulo 11, versículo 15, está escrito assim: como ordenará o Pai eterno a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, assim Josué fez, nenhuma só palavra tirou de tudo o que o Pai eterno ordenara a Moisés. No livro de 1 Samuel, capítulo 20, versículo 13, está escrito assim: o Pai eterno faça assim com Jonatas e outro tanto, mas se aprover a meu pai,
fazer-te mal, e também farei saber que deixarei partir, e irá em paz. E o Pai eterno seja contigo, assim como foi com meu Pai. Este foi o livro de Josué, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 18. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda a referência e contexto da palavra. Que o Altíssimo, Criador do céu e da terra, abençoe todos nós com saúde, dá graça e força para entender a Tua palavra, e também dá sabedoria e graça para que nós possamos obedecer a palavra dele do jeito que está escrito. Boa noite para todos, até o próximo vídeo, se for da vontade do Pai Eterno, se Ele quiser. Boa noite para todos, Shalom.